Tá gravando já? Já. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos mais uma vez reunidos nessa noite para mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de, mais uma vez, estar ministrando para a igreja do Senhor. Amém? Amém. Eu queria pedir para que a Raquel lesse um salmo para nós neste momento. Só um momento, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmos 34. Salmo 34. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Nós vamos ler só 4 versículos. Salmos 34. Vamos lá. Primeiro, graça e paz, desculpa, igreja. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham passado uma quarta-feira abençoada. Amém. Vamos lá, Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O verso que eu gosto muito é esse, o 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que o Senhor livre-nos de todas as coisas que têm nos trazido temor e que possamos confiar no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Amém. Cantem conosco. Mesmo vocês estando em casa, cantem conosco, ok? Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus.
Amém. Aleluia, Jesus. Vamos orar pela nossa casa neste momento? Amém. Pegue aí na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, de quem estiver do seu lado. Vou dar um tempinho e vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos agradecidos a Ti, ó Deus, pelo bom dia que nos concedeu. Ó Senhor, esvazie as nossas mentes, Senhor, amém, de tudo aquilo que nos trouxe preocupação, Senhor, neste dia, para que possamos, Senhor, receber a Tua palavra em nossos corações, compreendê-la e colocá-la em prática, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos neste momento, pelas nossas famílias, Senhor, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelas pessoas idosas, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja no controle, Senhor, das nossas vidas. Que, Senhor, que vidas que estejam enfermas e doentes, Senhor, sejam, Senhor, abençoadas com a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, que seja, Senhor, dada a saúde, Senhor, para essas pessoas que estão enfermas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, e declaramos a cura. Em nome de Jesus. Nós também te pedimos por pessoas, Senhor, que estão com depressão, Senhor, que estão tristes, Senhor, que estão, Senhor, desequilibradas com toda essa situação que está nos acometendo, Senhor. Ó Deus, nós declaramos a saúde na alma, Senhor, que o Senhor cuide dos sentimentos de cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. Pessoas preocupadas, Senhor, com tantas contas para pagar, com tantas dificuldades, Senhor. Muitas pessoas que são autônomas estão paradas, Senhor, ó Deus. Dá alívio, Senhor, à sua alma, que eles possam confiar em Ti, que o Senhor tudo proverá, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, por alguns países que me pediram esta semana para orar, Senhor, por Portugal, Senhor, pela Inglaterra, Senhor, pela França, Senhor, e outros países, Senhor, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão maravilhosa e descendo a Tua graça e a Tua paz sobre cada um, Senhor, sobre os Teus filhos nesses lugares, Senhor, os Teus filhos espalhados, Senhor, em vários países, Senhor. Ó Senhor, que possamos confiar em Ti, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Ó Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, dirigindo este país, porque nenhuma autoridade está, porque toda autoridade foi colocada ali porque o Senhor assim o permitiu. Então nós te pedimos, Senhor, esteja dirigindo, Senhor, dando sabedoria que vem dos céus para cada governante, Senhor, cada governador, cada prefeito e o nosso presidente, Pai, senadores, deputados, Brasil, Senhor, em nome de Jesus, toma conta do nosso país, ó Deus. Te pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, Senhor, guarda as suas vidas, Senhor. Eles estão longe, Senhor, só Tu sabes onde, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida deles, ó Senhor, que eles possam se sentir abraçados por Ti, Santo Espírito de Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, por pessoas que estão encarceradas, Senhor, pelas drogas, Senhor, por vícios, Senhor, em nome de Jesus, quebra essas cadeias, Senhor, em nome de Jesus, no Teu poder, Senhor, que haja libertação nestas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos pelas famílias, Senhor, pelos irmãos em Vila Mirante, Senhor Deus. Sim, Pai. Abençoa cada um deles, ó Senhor, derramando a Tua graça, a Tua paz, Senhor, a Tua bênção, que as famílias sejam equilibradas, cheias do Teu Espírito, Senhor.
aqueles que são solteiros sejam dirigidos por Ti. Ó Deus, abençoa cada um ali da Vila Mirante, da igreja onde congregamos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Da Tua alegria, da paz, da tranquilidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos agradecidos, ó Pai, pelo dia que nos concedeu e Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor, porque dependemos de Ti e nós Te amamos muito, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria, antes de nós estudarmos a palavra, agradecer a todos aqueles que têm dizimado e ofertado na casa do Senhor e pedir para que você continue, porque nós precisamos ter o suficiente para honrar as nossas despesas ali da igreja, amém? Que são fixas, amém? Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que estão depositando seus dízimos e as suas ofertas e peço para que o nosso Deus, Ele continue abençoando a tua casa, para que não falte nada, para que o Senhor venha a manter a sua casa nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Abençoa também aquele que não pode. De igual forma, eu peço ao Senhor para que Ele abençoe você também que está desempregado, você que está nesse momento impossibilitado de contribuir na casa de Deus. De igual forma, seja abençoado, que o Senhor provenha na tua vida, meu irmão, na tua casa e na tua família. Amém? Continue ofertando. Se você não tem o número da conta corrente da igreja, eu queria que você se informasse com algum dos nossos obreiros e que você pedisse um número para eles e assim que você fizer o depósito, pegue uma foto desse comprovante e envie para um dos nossos tesoureiros, a Cris ou o Davi, para que a igreja possa contabilizar direitinho, amém? Louvado seja Deus, porque a igreja tem o suficiente para pagar as suas contas. Meus irmãos, de quarta-feira é dia de nós jejuarmos. Eu convoco você que é da Vila Mirante, da Igreja O Brasil para Cristo em Vila Mirante, para que você jejue conosco às quartas-feiras. Nós temos o hábito de jejuar pelo tempo que você puder. O jejum tem que ser total, ok? Jejum total, inclusive de água, pelo tempo que você puder e que você estabelecer diante de Deus. O jejum é uma prática muito importante para a nossa santificação a Deus. Então, tenha o hábito de jejuar, amém? Na sexta-feira agora, nós já tivemos na segunda uma das células lá em Vila Mirante, na direção do Edson, e foi uma bênção. Agora, na sexta-feira, nós também vamos ter as nossas células e eu pediria para que você se conectasse, você entrasse numa dessas células, ligasse para o Alex ali do Jardim Guarani ou para o Ademir e pegasse ali e falasse, eu quero participar, e você então participe, se conecte também com o pastor Valdemir lá na Nova Cachoeirinha, na Vila Nova Cachoeirinha, também junto com o Rogério. Ligue para eles e se conecte lá com eles também. E aqui em Pirituba com o André e com o Davi. Amém? Não deixe de se conectar nesse momento que nós estamos impossibilitados de estarmos reunidos pessoalmente, fisicamente, mas que virtualmente nós possamos estar conectados. Amém? Que o Espírito Santo que está aqui na minha casa possa estar na sua casa e você possa sentir a presença de Deus e ter comunhão com o seu irmão. Esse é o nosso objetivo, para que você venha se relacionar, mesmo que virtualmente, né, mesmo estando longe, mas o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Amém? No domingo nós vamos ter o nosso culto da família às 18 horas, em ponto. Eu pediria para que vocês entrassem pontualmente nesses horários. Não deixe de separar esse tempo na tua casa, na sala, no seu quarto, com a sua família, com os seus filhos. Dedique esse tempo a estar cultuando conosco, amém? Então, no domingo, o culto da família, às 18 horas. Um último aviso, nós estamos com o nosso canal do YouTube, tudo que nós estamos pregando, todos os cultos, eles estão
sendo gravados lá no YouTube também. Então, não deixe de se conectar lá no YouTube, não deixe de curtir o canal da Igreja do Brasil para Cristo de Vila Mirante, não deixe de curtir e também se conectar ali, se edificar. Amém, meus irmãos? Vamos estudar a palavra do Senhor nessa hora. De quarta-feira nós temos o culto de ensino. Eu queria só um minutinho para mim abrir aqui o meu esboço. Nós já estamos falando com os irmãos sobre ter intimidade com Deus. Esta quarta-feira já é a 14ª-feira que nós estamos estudando sobre esse tema, intimidade com Deus. É um tema muito importante e se você não nos acompanhou, né, eu pediria para que você entrasse na nossa página do YouTube, vai estar lá desde o início, desde da primeira ministração, e é importante para a tua vida estar estudando sobre esse tema, sobre intimidade com Deus, principalmente nos tempos atuais, onde nós estamos, muitas vidas estão isoladas dentro de suas casas, com suas famílias. Então é um bom tempo para nós termos uma intimidade com Deus. Nós já estudamos sobre muitas coisas a semana passada também, e hoje nós vamos dar continuidade a estudar a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 19. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 19. Mateus capítulo 13, verso 19, diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar a Deus neste momento. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos, meu Deus. Mesmo que virtualmente, Senhor. Eu creio que o Teu Santo Espírito está em cada casa, cada lar, Senhor, que está me ouvindo nesta hora. E, ó Pai, eu te peço para que o Senhor venha nos dar revelação da Tua palavra, uma revelação concreta daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém. Venha me usar, Senhor, humildemente eu te peço. Tenha liberdade, Espírito Santo, para agir conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós hoje vamos falar sobre o que nos impede de ter intimidade com Deus. O que é que nos impede? Nós sabemos que o relacionamento com Deus, ele
tem o seu fundamento no próprio Deus. Ou seja, Deus, Ele, quando cria o homem, Ele cria o homem para se relacionar com o homem. E nós vemos isso claramente lá em Gênesis, quando diz que o Senhor, Ele visitava o homem todos os dias para se relacionar com ele. E nós vemos que o pecado, ele trouxe separação entre o homem e Deus. E mesmo assim, o Senhor, é a iniciativa do Senhor, mesmo após o pecado do homem, é a iniciativa de Deus nos reaproximar dele, através da obra da cruz, da obra vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Com a morte e ressurreição, com a obra salvífica de Deus, Deus nos chama para perto dele. Deus quer retomar esse relacionamento com o homem, mesmo depois do pecado. Mas, apesar de tudo isso, o homem muitas vezes não quer se relacionar com Deus. Muitos, quando eu falo homens aqui, eu não estou falando apenas direcionado aos homens e não às mulheres, eu estou me relacionando a toda a humanidade, homens e mulheres. Apesar de toda a obra de Deus em nos aproximar dele, o homem muitas vezes não ouve, não quer se relacionar com Deus, não ouve a sua palavra, não querem se relacionar. E muitos, quando o querem, não se aprofundam neste relacionamento com Deus, de modo que esse relacionamento com o Senhor, ele se torna superficial muitas das vezes, se torna de uma forma rasa e sem compromisso com Deus. Outros também dizem amar a Deus, a Jesus, porém colocam o Senhor, colocam Deus em segundo plano, sempre. Então, não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar, estar a sós com Deus. Então, muitos colocam em segundo plano, né? Muitos não querem. Há aqueles que querem, mas se relacionam de uma forma superficial, rasa, e outros ainda colocam Deus em segundo plano. Nós vamos ver, hoje vamos estudar esse trecho da palavra do Senhor, aonde é muito claro para nós o tipo de relacionamento que nós devemos ter para com o Senhor. Amém? Primeiramente, no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus, diz que algumas sementes que aquele semeador estava semeando, diz que o semeador saiu a semear e partes das sementes caíram então ali à beira do caminho. E essas sementes que caíram ali à beira do caminho, elas representam, segundo o versículo 19, os que ouvem a mensagem sobre o reino e não o entendem. Não a entendem. Então, o maligno, que é o diabo, ele vem e arranca a semente que foi lançada no coração dessas pessoas. O primeiro tipo de pessoas que o versículo aqui 19 está dizendo são aquelas pessoas que têm um coração duro. Essa beira do caminho, as sementes caíram à beira do caminho, essa beira do caminho é onde a terra ela é dura e é onde e simboliza muitas vezes o coração das pessoas, o coração duro, essa insensibilidade do coração duro das pessoas é como essa terra de chão
duro, aonde a semente da palavra de Deus caiu e ela não nasceu, não se aprofundou, não criou raízes por causa do chão duro. E o que é que faz o coração ficar insensível? O que é que faz o coração ficar duro? É o pecado. O pecado, ele insensibiliza e endurece o coração. O maior dos problemas, meu irmão, minha irmã, é não perceber nenhum problema e é estar satisfeito com a vida que a gente vive, com o que se vive. Esse é o maior dos defeitos. Por quê? Porque você não consegue enxergar o que você precisa mudar. Veja que essa semente caiu nessa terra dura e a semente não foi capaz de criar raízes para nascer. Um coração duro até ouve a palavra, porque o versículo 19 diz que as sementes caíram à beira do caminho e elas representam os que ouvem. Não significa que essas pessoas que têm o coração duro, esse tipo de pessoa, não ouve, ela ouve, porém, falta a compreensão e o entendimento espiritual. Um coração duro, ele é incapaz de perceber essa compreensão e esse entendimento espiritual. Quem ouve e não se compromete com Deus, meu irmão, vai se comprometer com outras coisas e com certeza vai se comprometer com o pecado. Muitas pessoas de coração duro, elas ouvem a palavra do Senhor, ouvem o Evangelho de Jesus, mas elas não querem saber de se relacionar com Deus, elas não querem saber nada com Deus. Elas querem se comprometer com outras coisas, ou, como eu acabei de dizer, com o pecado. Por isso que o próprio versículo diz que a semente cai na beira do caminho, nesse coração, e fica lá exposta. Aí vem o maligno e arranca a semente que foi lançada no coração. As pessoas com o coração duro, elas ouvem a palavra, mas elas não querem. Então o inimigo se aproveita dessa brecha, vai ali e rouba a palavra de Deus. Às vezes rouba ali o que foi plantado por Deus. Esse tipo de pessoa, meu irmão, foi engolido pelo sistema mundano. O mundo engoliu essas pessoas. E lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco desse versículo no domingo, e eu gostaria de falar novamente com vocês nessa noite, porque é um versículo que tem nos acompanhado um pouco nesse estudo. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Veja que o versículo, ele diz para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que o mundo oferece. Essas pessoas que têm o coração duro, meu irmão, elas procuram a felicidade no mundo, procuram a felicidade nas coisas que o mundo pode oferecer. Diz a palavra que o mundo oferece apenas o desejo intenso por
para o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Meu irmão, as pessoas que têm esse tipo de coração, elas procuram apenas aquilo que elas veem no mundo que possa satisfazer os seus corações e os seus desejos. Mas a felicidade não está naquilo que o mundo pode oferecer. A felicidade, meu irmão, ela está em Jesus Cristo, porque o Senhor falou: eu sou um único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu irmão, eu diria para você nessa noite que essas pessoas, elas vão chegar até o local onde elas pensam que está a felicidade. Elas vão chegar até aquele local que elas almejam tanto. E elas vão perceber algo. Elas vão perceber que a felicidade não está lá. Porque a felicidade está em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essas pessoas não romperam completamente com o pecado. Elas ouviram a palavra, diz o versículo 19 que elas ouviram a palavra. Elas ouviram a palavra, mas elas não romperam completamente com o pecado. Não romperam completamente com o mundo. Não romperam completamente com os velhos hábitos. Elas vivem escravizadas ainda pelo pecado. Sabe, meu irmão, lá em João capítulo 8, verso 34, João capítulo 8, verso 34, eu estou repetindo sempre os versículos para que você anote, para que você possa saber aonde eu estou lendo. Em João capítulo 8, verso 34, diz que Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Essas pessoas, elas não romperão com o pecado, porque ainda elas estão escravizadas pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida para nos dar, não a morte, não a escravidão do pecado. Jesus já nos libertou de toda a escravidão, de tudo aquilo que nos prendia. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, já nos libertou e Ele tem vida para nos dar. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E lá no versículo 20 e 21, versículo 20 e 21 do capítulo 13, nós vamos ver um outro tipo de pessoa. O versículo 20 diz assim, eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aqui está um outro tipo de pessoa, aquelas pessoas que ouvem a palavra e mais do que ouvir, elas recebem a palavra. Porém, elas não têm raízes profundas, as suas raízes não se aprofundaram. E quando vêm os problemas, quando vêm as perseguições, então elas, por causa da palavra, diz o versículo, elas logo desanimam. O lugar rochoso aqui, que a semente caiu e não se aprofundou, ela significa que a semente da palavra de Deus caiu ali naquele coração. Ela chegou a nascer, porém as suas raízes, como são muito curtas, não se aprofundaram, o que nasce é fraco, deficiente e sem condições de crescer. É quando a pessoa ouve a palavra de Deus, recebe ela, mas logo se escandaliza por algum motivo. Começa a seguir Jesus. Muitas pessoas ouvem a palavra,
recebem a palavra, têm o toque ali do Espírito Santo de Deus, mas chegam até a se batizar. Mas, na hora de deixar os maus hábitos, na hora de mudar o seu estilo de vida, de romper com o mundo e assumir um compromisso mais profundo com Deus, então elas preferem se afastar. Preferem seguir Jesus de longe, em casa. Nós estamos em casa porque nós estamos impossibilitados de nos reunir com a igreja do Senhor. Mas tem pessoas que querem seguir a Jesus das suas casas, como se isso fosse possível. Elas não querem deixar os maus hábitos, não querem mudar seu estilo de vida, não querem assumir um compromisso mais profundo com Deus. Como não tem raízes profundas, não tem um compromisso mais profundo com Deus, suas raízes não estão ali enraizadas em Deus, então, meu irmão, elas saem pelas portas do fundo. Elas entram pela porta da frente, mas saem pelas portas do fundo. Elas creem por algum tempo, mas na hora da provação, por causa da palavra, elas se desviam. Quando a pessoa não tem uma raiz profunda em Deus, ela não consegue suportar a aprovação que vem por causa da palavra. Não é por causa do pecado, diz a Bíblia, é por causa da palavra. Quando nós nascemos de novo, quando a divina semente, eu gosto muito desse termo, esse termo é da versão revista e atualizada, quando a divina semente do Evangelho de Cristo cai no coração do homem, então, e ela nasce, meu irmão. Olha, nós temos que sempre regar, porque regar se aprofundando mais em Deus, buscando mais do Senhor, se aprofundando com o Senhor, na oração, no estudo da palavra, no seu a sós com Deus, derramando o seu coração para o Senhor. Porque na hora da adversidade, na hora que começar a pegar fogo ali, você não vai estar sozinho, você vai ter Deus. Deus vai ser a sua força, Ele vai estar com você. Na hora que vier as gozações, você se converteu, você não bebe mais, você não fuma mais, você não deixou de fazer isso ou aquilo por causa dos crentes, por causa da igreja, por causa do pastor. Não, eu deixei de fazer porque agora eu sou uma nova criatura. Agora eu conheci a Jesus, conheci o amor de Deus, a divina semente, meu irmão, ela floresceu. Então, meu irmão, nós respondemos, não, eu não deixei de fazer, eu não faço essas coisas porque a igreja me proíbe, nem porque o pastor, nem porque eu virei crente. Eu faço porque eu amo ao Senhor, porque eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Eu tenho um compromisso maior com Deus. Amém? Então, meu irmão, essas pessoas, esse tipo de pessoas, aonde caiu ali, né, em solo rochoso, né, essas pessoas, elas têm uma fé superficial, uma fé rasa em Deus. É aquele tipo de crente que se aproxima de Deus para receber algo, uma bênção material. Não que o nosso Deus não possa dar. Nosso Deus, Ele é um Deus que pode fazer qualquer coisa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, Ele é o
o Jeová Rafa, aquele que pode nos curar, Jeová Jiré, aquele que pode nos suprir. Deus, Ele pode qualquer coisa, meu irmão, mas nós devemos nos relacionar com Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é na nossa vida e pelo que Ele já fez na nossa vida. Ele nos salvou. Amém? Então, meu irmão, essas pessoas que se aproximam de Deus só para receber algo, só para ter alguma vantagem, meu irmão, quando vem a perseguição, elas não conseguem suportar, porque a sua fé ela é superficial e rasa em Deus. Essas pessoas que têm esse tipo de fé, elas não estão interessadas em aprender com Jesus. Elas não estão interessadas no ensino da palavra de Deus. Elas estão interessadas em serem abençoadas, receber algum milagre, alguma bênção. Mas olha, nosso Deus pode te abençoar, pode realizar uma obra maravilhosa na tua vida, mas Ele quer principalmente que você se relacione com Ele pelo que Ele é. Amém? Nesses corações que caíram aí sobre solo rochoso, não há compromisso com Deus de orar, de ler a Bíblia, de se santificar, mas apenas em receber algum benefício. Quando a angústia ou a perseguição por causa da palavra chega, logo elas se escandalizam, elas não suportam. E Deus, nessa noite, quer que nós nos relacionemos com Ele de uma forma mais profunda, enraizado nele. Amém? Para que o Senhor possa ser a nossa fortaleza, a nossa rocha, quando vier esses dias maus. Lamentavelmente, esse tipo de cristão tem uma oportunidade de conhecer e crer e crescer em Deus. Mas eles escolhem viver como um descrente. Preferem não ter nenhum compromisso com Deus. Mas há também um outro tipo de solo aqui, de pessoas, que a Bíblia diz, e está lá no versículo 22, são aqueles tipos de pessoas que têm a prioridade errada. Ou seja, eles colocam Deus sempre em segundo plano. O versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, que nós lemos, diz assim: aos que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Essa semente que caiu entre os espinhos significa os cuidados do mundo. A palavra é sufocada pelos interesses do mundo. Como essa alegoria que o Senhor Jesus faz da semente caindo entre os espinhos e que os espinhos sufocam ali a semente. Veja que a palavra de Deus em nós, ela pode ser sufocada pelos interesses do mundo. O problema aqui, nesse tipo de pessoa, é a falta de espaço para a semente crescer e frutificar. A semente cai ali e os espinhos não deixam muito espaço para ela crescer e frutificar. Ou seja, Deus não pode falar conosco quando a gente não tem tempo para Ele. Quando o nosso coração tem muitas coisas dentro dele, muitas preocupações, e o que não faltam hoje em dia são as preocupação com essa pandemia, com essa doença, preocupação com o nosso futuro, com o financeiro, como vai ser. O que não faltam é preocupações. Mas veja, quando
essas coisas tomam conta do nosso coração, não sobra muito para Deus. Quando nós estamos com a cabeça cheia de pensamentos e preocupações com as coisas deste mundo, então Deus não pode falar conosco, ou seja, Ele até fala, mas nós não conseguimos escutar. O que nós precisamos é nos desconectar dessas coisas, dessas preocupações do mundo, para a gente conseguir ouvir a Deus. Há um custo, meu irmão, em seguir a Jesus. E nós devemos estar comprometidos com isso. Não dá para seguir a Jesus de qualquer forma, colocando, como eu preguei no domingo, vestindo as velhas roupas, com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas que o mundo pensa, tendo as mesmas preocupações que o mundo tem. Não dá para servir a Deus assim, porque essas coisas vão sufocar a palavra de Deus dentro de nós. Por isso que há um custo, e nós devemos nos comprometer com este custo. Ou seja, o Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho onde Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos acostumamos muito com essa palavra que Jesus é Senhor. E nós paramos pouco para analisar com profundidade o que o que quer dizer Ele ser Senhor da nossa vida. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por quê? Porque se Jesus não é Senhor da nossa vida, então quer dizer que a gente vive para nós mesmos. Nós somos senhores de nós. Se nós não temos Jesus como Senhor, então nós somos senhores. E isso vai de encontro ao pensamento mundano do mundo, que diz que nós somos senhores de nós mesmos, nós podemos fazer todas as coisas, nós podemos vencer, não é? O mundo diz isso, mas nós sabemos que nós necessitamos de Deus para todas as coisas. Nós precisamos de Jesus, precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo na nossa vida. Esse tipo de pessoa que Jesus não é Senhor, esse tipo de pessoa não está disposto a pagar custo nenhum. O que ele quer é se dar bem na vida. Ele quer chegar até o seu objetivo. Mas não quer assumir compromissos com Deus. Ele usa todo o tempo dele para esse fim, para esse objetivo, para as coisas do mundo. Exemplo: trabalho, estudo, diversão. Não há pecado em você estudar, não há pecado em você trabalhar, não há pecado em você se divertir. Veja que nós estamos falando de prioridades. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, aí é que está o pecado. Quando nós colocamos o trabalho em primeiro e Deus em segundo, ou o trabalho na frente das coisas de Deus, está errado, é pecado. Quando nós colocamos os estudos na frente de Deus, está errado. Quando nós colocamos a nossa família na frente de Deus, está errado. Nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, nada pode tomar o lugar de Deus. Um dia nós vamos estudar o livro de Efésios e nós vamos ver isso claramente, que primeiro lugar na nossa vida é Deus. Aleluia. Em segundo, vem a nossa família. Verdade. Em terceiro,
vem a nossa profissão e os nossos estudos. E em quarto, vem o ministério. Todas essas coisas são importantes, mas nenhuma delas pode tomar o lugar de Deus. Amém. Quando isso acontece, quando você não tem tempo para as coisas de Deus, então, meu irmão, você está sendo como essa semente que caiu aí nesse solo que tem espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra de Deus dentro de você. Deus, meu irmão, deveria vir antes e acima de todas as coisas na nossa vida, inclusive de nós mesmos. O problema dos corações cheios de espinhos ou ervas daninhas é que, mesmo quando cortadas, elas ainda mantêm as suas raízes no solo. De tempos em tempos, meus irmãos, nós temos que cortar as raízes de algumas ervas daninhas que tentam aflorar novamente. Quando menos se espera, elas crescem e ocupam o espaço novamente da terra, onde deveria estar somente a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, a presença do Senhor. Há pessoas que não conseguem se livrar nem se desconectar ou romper em definitivo com as coisas do mundo. E isto toma o lugar das coisas de Deus. E eu não estou falando aqui de pecados graves, como se tivesse gradação, pecado, mas pecados mais óbvios, um adultério, um vício de pornografia, um vício de traição, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de pecados sutis, que é a nossa ganância, o nosso egocentrismo. Pecados que são imperceptíveis, às vezes aos olhos humanos, mas que estão lá dentro do nosso coração e que podem sufocar a palavra de Deus. Em João 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor nos liberte de todas essas coisas que possam sufocar a palavra de Deus em nossos corações. Mas nós também temos um último solo, que está lá em Mateus capítulo 13, verso 23. Diz assim: E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Glória a Deus, porque há aqueles em que os corações estão abertos para a palavra de Deus, para a presença de Deus. Há corações onde a divina semente caiu e ela floresceu. E ela não somente floresceu, mas ela cresceu e ela se enraizou no Senhor. Ou seja, essas pessoas têm um coração aberto para Deus, elas amam ouvir a palavra de Deus, elas amam orar, elas amam estudar a palavra de Deus, elas amam as coisas do Senhor. Elas romperam com o mundo, romperam com os velhos hábitos, romperam com tudo aquilo que pode roubar a presença de Deus da vida delas. Os seus corações estão abertos. Esse solo fértil é uma boa terra, uma terra que dá fruto. E essa é a minha oração nessa noite, meu irmão. Essa é a minha oração para que nós sejamos esses corações, tenhamos esses corações abertos para Deus. Esse coração de solo fértil, boa terra, onde a semente, quando cai,
ela então nasce e ela então produz, meu irmão, fruto. Não apenas ouvem, esses corações não apenas ouvem, mas eles recebem e obedecem. É diferente dos demais. O primeiro solo que meu primeiro coração que a gente viu foi à beira do caminho. Eles não querem saber de Deus. Eles só ouvem a palavra. Os outros dois tipos, solo rochoso e entre os espinhos, eles ouvem e chegam até nascer, mas não têm profundidade, são rasos, deixam o mundo sufocar a palavra. Nos corações abertos, meu irmão, não somente nós ouvimos a palavra, mas nós a recebemos e nós colocamos em prática a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Nós deixamos para trás o mundo e olhamos só para frente, olhamos somente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Olhamos para aquilo que está nos preparado. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. A marca do verdadeiro crente é que ele se relaciona com Deus e ele produz fruto. Amém. Produz fruto a 100, a 60, diz a palavra, e a 30 por 1. Ou seja, o que produz 30 é menos do que aquele que produz 60? Aquele que produz 100 é mais importante do que aquele que produz 60 ou 30? Não. Todas essas gradações estão dizendo que o coração aberto para Deus sempre produz fruto. Esses diferentes graus de fertilidade, todos eles são bons. O importante é que o fruto apareceu, houve a produção de frutos. 100 por 1, meu irmão, seria uma multiplicação rara, mas não impossível. É uma colheita rara. É como se você plantasse 30 e colhesse 60. Como se você plantasse 50 e colhesse 100. Porém, Deus faz isso no nosso coração e na nossa vida. Eu teria um conselho para te dar nessa noite. E esse conselho vale para mim também. Onde eu prego para vocês e para mim. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Esteja aberto para aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Esteja aberto para as oportunidades e possibilidades que Deus colocar na tua mão e no teu coração. Esteja aberto às possibilidades de Deus na tua vida, na vida da tua família, do teu trabalho. Deus quer que você produza a 100, a 60, a 30 por 1. O nosso relacionamento com Deus, meu irmão, fará com que a nossa vida frutifique cada vez mais. E esses frutos, eles são para a glória de Deus. Não são porque nós somos melhores do que ninguém, não. Porque nós somos pecadores. A graça do Senhor
ela nos salvou. E pode salvar a qualquer um, então nós somos iguais. Somos merecedores dessa graça. Mas Deus quer que os nossos corações estejam abertos para Deus, para que os frutos venham a aparecer e que esses frutos sejam para a glória dele. Amém. Para que esses frutos glorifiquem a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A minha oração nessa noite é para que nós tenhamos os corações abertos para Deus. Para que nada possa concorrer no nosso coração com a presença de Deus. Para que nada venha a sufocar. Para que a nossa relação com Deus seja profunda. Sim, Senhor. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Amém. Eu queria orar com você neste momento. Queria que você fechasse os teus olhos aí e orasse comigo nessa hora. Pai eterno, Glória a Jesus. eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite para a tua igreja. Louvado seja. Nada pode parar, Senhor, a tua igreja espalhada pela face da terra. Essa pandemia, Senhor, não tem parado, Senhor, a igreja de Vila Mirante, nem a igreja espalhada pelo mundo. Aleluia. Nós tivemos a oportunidade, Senhor, de pregar para a tua igreja, estudar um pouco da palavra, Senhor, e eu te louvo por causa disso. Amém. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, para que a semente da tua palavra caia sobre os corações e que o inimigo não venha roubar, Senhor, a semente que foi plantada, Senhor, Sim, Jesus. sobre o nosso coração. Eu oro, Senhor, para que essa semente que foi plantada, ela se aprofunde, Senhor, Sim, Deus. na terra, Amém. em Ti. Eu também oro, Senhor, para que a semente da Tua palavra, Senhor, sobre os corações não seja sufocada pelas preocupações, medos, ansiedades, nada que possa atrapalhar, Senhor, o mover da Tua palavra dentro do nosso coração. Deus. Senhor, eu oro nessa noite para que os nossos corações estejam abertos. Senhor, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, a Tua presença, para que a nossa intimidade contigo seja profunda. Sim, Deus. Senhor, para que nós venhamos a frutificar, Senhor, para que não haja impossíveis, Senhor, para nós, porque o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. O Senhor é aquele que é capaz de fazer o coração duro, de chão duro, se amolecer e se tornar um coração aberto para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que é capaz de tirar as rochas e as pedras de um coração, Senhor, repleto delas. O Senhor é capaz, Senhor, de tirar os espinhos e as ervas daninhas Aleluia. e transformar num coração aberto para Ti. Essa é a minha oração nessa noite, para que o Senhor transforme corações aonde a minha voz estiver sendo ouvida nessa hora, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa mudar história, Senhor, nessa noite. Senhor, e que nós venhamos, Senhor, a frutificar para a Tua glória.
que a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho seja para a honra e para a glória do Teu nome. Para que a Tua igreja seja fortalecida, para que a Tua igreja avance no mundo cada vez mais perdido, Senhor. Levanta uma igreja forte, levanta corações abertos para Ti, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Que o Senhor revele essa palavra ao seu coração enquanto você for dormir nessa noite. Você remoa isso dentro de si. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem mais a falar no teu coração. Amém? Amém. Estou com saudades de todos vocês. Quero dizer que eu amo vocês. Amo sinceramente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela tua vida, por esse tempo que passamos juntos. Te espero no domingo para mais um tempo onde nós estaremos reunidos novamente com a igreja. Amém? Que o Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Amo você.